Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Pedro, mais conhecido como AST na internet. Queria agradecer a todo mundo que já está me apoiando, né? Acho que significa muito para mim estar aqui começando esse trabalho, falando com vocês, gravando esses vídeos, porque é uma forma de criar registros e ao mesmo tempo falar um pouco o que eu penso, né, o que eu acredito. E o próximo tema a ser discutido aqui no canal vai ser desigualdade. Por que criamos sistemas tão desiguais na sociedade? Sim, esse era o tema inicial, na verdade. Era o primeiro tema que eu queria trazer, mas por conta dos ocorridos eu resolvi falar sobre a questão da vida e da morte, né? É... Começar falando sobre a principal motivação. A principal motivação é que eu sou uma pessoa, né, como vocês podem ver, um homem negro, de pele clara, né? Não sou uma pessoa retinta. Aqui no Brasil, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a gente tem a denominação pardo. Eu, particularmente, não gosto muito dessa denominação por razões políticas. Eu acho que temos ali uma população negra que vai englobar, então, todas as pessoas, sejam elas pretas ou pardas, dentro dessa categoria mais complexa que é a raça. E eu vou falar sobre isso em alguns vídeos, até por ser o meu tema mais afim de estudo hoje. Eu estudo, entre outras coisas, relações étnico-raciais, né? Fui professor de uma disciplina na área da comunicação que dialogava com isso, né? E eu quis trazer esse tema porque 2026 a gente está em um ano extremamente político, né? A gente vai ter eleições. Eu acho muito importante a gente trazer temas que são sensíveis e ao mesmo tempo extremamente políticos para serem discutidos. É, E a gente parar para pensar um pouco que a nossa sociedade ela é muito desigual. As pessoas, elas falam muito em desigualdade social, mas elas não enxergam que reproduzem, né? E aí pessoas eu estou me incluindo nisso também. A gente reproduz muito cotidianamente diversos aspectos de desigualdade. Quando, por exemplo, você que é um homem, desrespeita uma mulher, você está sendo muitas vezes uma pessoa que está reproduzindo o machismo, ou o sexismo, ou a misoginia. A gente vai ter um vídeo que a gente vai explicar bem profundamente sobre essas três categorias que as pessoas se confundem um pouco, né? Sobre as denominações. A gente vai ter um também sobre raça e outro sobre classe, que para mim são os três grandes atravessamentos que eu percebo com muita força, né? Até corroborando aí com a ideia do livro que a Angela Davis, né, trabalha esses marcadores sociais. Então, a primeira coisa que eu vou falar é que assim, eu não vim aqui para fazer debate acadêmico necessariamente, por mais que eu seja um pesquisador, né? Aqui eu falo muito mais de mim, né, das minhas opiniões, do modo como eu vivo, das coisas que eu acredito. Então, algumas vezes pode ser que misture uma coisinha ali mais do âmbito acadêmico, afinal, também sou atravessado por isso, não é mesmo? Mas aqui eu quero também entrar por um outro viés, por um outro caminho. Eu quero chegar em outros discursos um pouco mais simples, menos complexos, e de forma mais sucinta. Então, por exemplo, quando eu estou falando de sistemas desiguais, eu acho que a gente consegue conceber melhor algumas ideias, em vez de falar estrutura social. O que é uma estrutura social? A gente pensa
né, num prédio, né? Eu acho isso muito complexo, porque realmente tem a ver com essa coisa do prédio também, mas não somente. Eu acho que assim, quando eu falo sistema, a gente consegue entender que tem algo que está ali por trás nesse funcionamento, né? E não é uma coisa assim macabra, fantasmagórica, irreal, ou sabe, é algo que existe. Como dizem algumas pessoas, é material. Não vou entrar ainda nesse mérito de discussão. Mas o que eu gostaria aqui de trazer é, é principalmente a ideia de como toda desigualdade ela não é naturalmente criada, né? A gente vê esse mundo, né, como a gente vive e acredita piamente que tudo é como é porque um dia foi e assim será e não, não é. O mundo ele muda muito. Todo dia a gente percebe mudanças profundas nas formas como a gente encara não só a nossa própria vida no nosso íntimo, mas como a sociedade vai ganhando novos contornos, né? E ela ganha novos contornos diante de embates, diante de questões que se tornam cada vez mais evidentes no dia a dia mesmo, né? Aí, por exemplo, uma das coisas que eu vejo que as pessoas discutem muito e tem pouco conhecimento sobre são sobre as pessoas trans, né? A gente vai ter um vídeo que a gente vai falar sobre gênero, em que eu vou puxar um pouquinho também para a sexualidade. Eu vou explicar sobre as questões que estão atreladas, tanto a gênero quanto a sexualidade, a gente entender ali alguns pormenores que são coisas que eu já tive dúvida, né? Eu acho que assim, como homem que é negro, que é gay, a gente busca entender, né, busca essa sabedoria, esse conhecimento, porque muitas vezes nos é negado, não nos é barrado esse acesso. E é super normal, gente, que as pessoas não conheçam. A gente vive num mundo que nos faz menos capazes de compreendê-lo para que poucas pessoas consigam ter acesso a tudo. Ah, mas isso é muito, como é a palavra, muito malvado, muito maquiavélico. Infelizmente as pessoas são assim, a gente vem numa certa inocência de acreditar que as pessoas elas praticam aquilo que elas acreditam, que elas não buscam diminuir os outros. E uma coisa eu posso te afirmar, infelizmente as pessoas elas gostam de fazer com que as outras pessoas sejam cada vez menos. Tem um trecho acho que é de algum livro do Paulo Freire, eu não vou conseguir te precisar agora. E assim, antes que falem, gente, Paulo Freire realmente é uma das maiores referências que a gente tem na área da educação, não só no Brasil como no mundo. Eu super entendo quem não gosta, quem acha que ele fala um monte de balela, mas eu acho que é sempre importante a gente contextualizar. Quem que foi Paulo Freire? Ele foi um pedagogo brasileiro, da região do Nordeste. Ele ficou exilado por conta da ditadura militar. Ele implementou muitas ações em diversas localidades em que ele esteve presente. E ele não trabalhou com educação infantil. Esse acho que é o ponto mais importante de todos, porque muitas das críticas feitas à pessoa, né, o famoso ad hominem de Paulo Freire, é que as ideias dele não são aplicáveis a crianças, e realmente não são, porque ele não fez para crianças, ele sempre trabalhou com educação para jovens e adultos. Isso aí está na bibliografia dele, está nos textos dele, né? Mas por que eu estou falando de Paulo Freire? Porque para mim ele foi muito importante para conceber diversas ideias, tanto como docente quanto como pessoa, para lidar com a questão da desigualdade. Certas pessoas, infelizmente, elas preferem
negar uma existência ali de hierarquias e fala, olha, não, o mundo não é assim, o mundo não está dividido, não tem opressor e oprimido. Só que veja, quando a gente toma consciência que a gente está num lugar sim de opressão, a gente consegue mudar alguma coisa. Então, por exemplo, quando eu tive a noção de que eu era um rapaz negro, que isso não nasce, tipo, eu entendi que eu sou negro desde sempre. Não, mentira. Entendi num determinado momento da vida, que foi quando eu sofri racismo. Obviamente, a gente fala isso hoje e a gente tem ali uma questão judicial. Então, assim, para evitar qualquer questão, eu sofri uma reprodução do racismo na sociedade brasileira, que foi quando um guarda me interpelou dentro de um shopping, numa loja de departamento. E ficou por isso mesmo, porque ele não parou ninguém, ele só me parou. Então, isso aqui eu estou dando só um exemplo, e não só me parou, como me revistou, aliás, né? Mas aí eu estou dando um exemplo de vários que eu poderia citar, de coisas que me atravessaram e que me fizeram entender o lugar da onde eu estou partindo. Quando a gente sabe do lugar que a gente está partindo, a gente pode mudar alguma coisa. E tem pessoas que perguntam assim, mas tem que mudar? Né? Tem, gente. A gente não vive numa sociedade justa, igualitária para todo mundo. Pode ser que para você seja uma sociedade que sirva, te caiba bem. Mas a gente precisa entender que nem todo mundo está partindo no mesmo ponto. E isso é muito importante, principalmente para a gente tentar tornar o mundo um lugar melhor para todo mundo. A gente vive o mundo não é para a gente somente, é para todos e para todas. Só que existe essa dificuldade da maioria das pessoas de entender que aqui não está sendo um lugar muito legal para todo mundo. Então, assim, com essa série eu quero falar muito sobre, principalmente, tanto assim as naturalizações de certas coisas que não são naturais, que a gente encara como naturais, racismo, machismo, é, aporofobia e por aí vai. Assim como também a gente precisa tomar consciência de quem a gente é realmente. E aí eu até vou tentar ali usar algumas palavras que façam um pouco de sentido, porque falar se tomar consciência parece que as pessoas estão conscientes. Não, é porque tem um ponto de vista que é um salto que a gente faz e a gente fala, nossa, agora eu entendi tudo. E principalmente, assim, a gente perdeu um pouco desse medo da mudança. Gente, mudar é mágico. A gente cresce, a gente amadurece. Eu acho que crescer faz parte, assim, do nosso processo enquanto seres humanos de vislumbrar um mundo melhor. A gente precisa pensar em meios de tornar a vida mais tranquila, não só para a gente, como para todos. Eu gosto muito de pensar sobre isso. Né? Não estou assim, bancando a pessoa mais, como é, mais bondosa do mundo, não, é porque realmente eu acho que a gente pode fazer isso. Então, assim, isso aqui é só uma introdução, né, um primeiro vídeo, para a gente pensar junto, né? Por que, que a gente tem sistemas tão desiguais na nossa sociedade? Eu fico me perguntando muito, né? O que, que você acha? Me diz aí, tá bom? E assim, não deixe de se inscrever no canal, de curtir também, por favor. Eu acho que é muito importante, né, para compartilhar, né, essas mensagens, o que eu estou produzindo. Se você gostou também, me acompanha nas minhas redes, todos os links estão aqui abaixo. Acho que é isso. Então, um grande abraço e até a próxima.